O Senado aprovou ontem o projeto de lei que prevê uma ajuda financeira de 125 bilhões de reais para estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Pelo texto, o governo do estado deve receber algo em torno dos 442 milhões de reais para uso livre e mais 155 milhões de reais para uso exclusivo em ações de saúde. As prefeituras devem receber outros 50 milhões para ações de saúde e 299 milhões de reais para uso livre. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, porque essa é uma vitória, digamos assim, é uma medida que vinha sendo esperada e cobrada pelos governadores e prefeitos já há algum tempo, né, senador? Bom dia e seja bem-vindo ao Bom Dia RN. Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. De fato, era uma aspiração muito urgente e necessária. Você sabe, Emily, que desde o ano passado, os estados, alguns deles em estado muito crítico, do ponto de vista do equilíbrio fiscal, já vinham reivindicando a ajuda da União, que é necessária, não é uma benesse, não é uma benevolência da União. O estado faz parte da União, os municípios também fazem parte da União. Eles tinham uma situação muito crítica, já quando os governadores assumiram. A nossa governadora, inclusive, herdou 4 folhas atrasadas e mais uma porção de dívidas para pagar, e essa situação já vinha ruim. Com a Covid, com a pandemia, a arrecadação dos impostos dos estados e municípios caíram, em alguns casos, mais de 30%, em alguns casos, agora para abril, para maio, caindo quase a metade. Então, essa situação que já era ruim ficou ainda pior. E agora essa ajuda vem especificamente para o Covid. É bom lembrar que o Plano Mansueto foi apenas adiado. Nós não tratamos mais de equilíbrio fiscal. Nesse caso, desse pacote de ajuda, está se tratando especialmente da pandemia, porque nós temos situações críticas agora, absolutamente críticas, nos estados, principalmente nos municípios. Agora, senador, a gente tem um histórico de muita corrupção no nosso país em todas as esferas, municipal, estadual, federal, e isso é sempre motivo de muita preocupação. Vai ter Copa do Mundo, há uma preocupação com o dinheiro gasto na construção dos estádios, que depois você vai investigar e ver que existe sobrepreço. Aí vem agora os hospitais de campanha, as medidas para combater essa doença que tem matado tanta gente no mundo, e também há a preocupação da população de como esse dinheiro vai ser aplicado, se de fato ele vai ser aplicado corretamente. Como é que vai ser essa fiscalização para que a população tenha a garantia de que esse dinheiro não vai ser desviado, porque infelizmente esse é o nosso histórico no nosso país de muita corrupção. Olha, Emily, todos nós devemos ter a preocupação absoluta com a questão do uso do recurso público. Acontece que nós não podemos negar a importância de governos e a relevância de você ter bons gestores e a própria existência do Estado brasileiro, União, Estados e municípios, apenas pelo risco da corrupção, porque senão é o rabo abanando o cachorro. Nós precisamos ter o Estado munido de instrumentos para combater, por exemplo, uma pandemia. É claro que existem cada vez mais elementos e instituições que se encarregam de cuidar, de fiscalizar, e não só fiscalizar, coibir e implementar punições a quem gere o dinheiro de forma equivocada, superfatura, se corrompe, compra equivocadamente, favorece fornecedores ou pessoas do seu interesse. Isso tem que ser mantido. E um dos papéis fundamentais, uma das agentes fundamentais, é justamente o jornalismo. A imprensa também faz esse papel. É por isso que a gente tem se colocado, por exemplo, contra manifestações que coíbem a livre movimentação e a livre atuação da imprensa. A imprensa também faz parte desse papel, mas nós, na sociedade, nas cidades também. Vejam, os gestores municipais, eles ficam nas cidades. Eles vão à padaria, eles normalmente moram na cidade, não é? Então, eles são vigiados constantemente. Os preços são parametrizados, ou seja, é possível hoje comparar preços facilmente. Tudo é muito transparente. Eu acho que isso não deve ser motivo para que se tenha falta de dinheiro nas unidades da federação. Não faz sentido isso. Então, uma coisa é muito importante: ter recurso, ter condição de atender a população, não só durante a pandemia, como em geral, os serviços públicos de qualidade. Outra coisa é o combate à corrupção, que é tão importante quanto
mas é corolário em relação à primeira coisa. Agora, senador, esse plano inicialmente, esse valor inicialmente desagradava o próprio presidente da República, que agora vai ter que sancionar ou não esse plano no valor de 125 bilhões de reais, e levantava muita preocupação do próprio ministro da Economia também, Paulo Guedes, né? Porque, segundo eles levantavam essa possibilidade de dar uma carta branca e muito dinheiro aos governos e municípios e quebrar o país de uma forma geral. Como é que está essa relação em Brasília? Já se chegou, de fato, a um consenso ou o governo está meio que engolindo esse plano? Olha, Emily, em primeiro lugar, tem uma fake news no meio desse número. Não são 125 bilhões de reais. Quando o governo somou o dinheiro, ele somou os 60 bilhões, que são dinheiro diretamente, parte para a Covid e parte para uso livre, com uma coluna que ele somou as dívidas dos estados, quando, na verdade, essas dívidas estão apenas tendo o seu serviço da dívida suspenso, que é juros e determinadas multas e taxas. Não é a dívida toda. Ele pegou, somou toda a dívida dos estados e deu mais outros 60 bilhões ou 65 bilhões, somando 125. Não é 125 milhões, bilhões. O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, foi colocado lá como tendo ganhado aí nessas dívidas 1 bilhão e tanto. O Estado não paga por mês isso, não, o serviço da dívida não é isso, não chega a 100 milhões o serviço da dívida do Estado do Rio Grande do Norte. Então essa conta está errada, está superfaturada. E qual é a conta certa então, senador? Porque esse é o valor que está sendo divulgado e é aprovado pelo próprio Senado, em 125 bilhões. Não é aprovado pelo Senado. O que saiu foi um documento que eu até reclamei com a mesa, reclamei com o secretário-geral Bandeira da mesa, disse, olha, você pegou esse número aonde? Ele disse, o governo me mandou. Eu falei, então nós, como Senado, temos que colocar essa tabela com a fonte governo, porque essa coluna está errada. Você pode perguntar ao próprio secretário nosso do Estado, ou qualquer secretário de Estado do país, e eles vão te dizer que naquela coluna está a dívida total, como se o Estado brasileiro, a União, estivesse dando um perdão naquela dívida inteira, e não é o caso. Então ele não está transferindo aquela outra metade. Ele está perdoando, na verdade, ele nem está perdoando, ele está postergando o serviço da dívida. Quando passar a pandemia, os estados vão pagar aquilo, só que em parcelas, colocadas nas outras parcelas, embutidas nas parcelas. Então, não vai deixar de pagar aquilo nunca. O que está sendo mandado para o Estado, de fato, é a ajuda Covid e a ajuda livre, que é, no caso aqui, de 60 bilhões. E mais o que seria o serviço da dívida diferido, trazido a valor presente. Portanto, não é um cálculo simples, mas é um cálculo que o governo, por honestidade intelectual, deveria ter feito e não fez. Então, não é 120 bilhões. Atenção, não é. Nós temos falado isso nacionalmente, estou falando isso aqui, claro, em primeira mão para vocês, conversamos com o Senado admite isso, mas o governo está... Mas, enfim, mesmo que fosse 60 bi, para responder a pergunta sua, de fato, o governo, porque ideologicamente... em termos de DNA, o ministro Paulo Guedes e outros, eles não são dessa escola de ajudar estados, de criar a ajuda emergencial para as pessoas físicas. Então, o que aconteceu, Emily? O Senado, o Congresso Nacional, mais propriamente dito, Congresso composto de Senado e Câmara, tiveram que tomar as iniciativas. Veja que a ajuda emergencial também foi uma iniciativa do Congresso. Esse plano agora, que já vinha sendo colocado como plano Mansueto e se transformou num plano Covid, abandonando o plano Mansueto, como eu disse, também foi uma iniciativa da Câmara, que veio para o Senado, foi reconfigurada no Senado, voltou para a Câmara e foi votada ontem, finalmente, em segunda instância pelo Senado. Senador, então, até pelo perfil do ministro Paulo Guedes, como o senhor falou, que é um perfil mais de Estado mínimo, digamos assim, houve essa resistência inicial. Mais para frente, esse diálogo evoluiu? Qual é a relação hoje, senador? Evoluiu sim, Emily, evoluiu, justiça seja feita, claro. Como eu disse, é no DNA dessas pessoas e, evidentemente, a gente aqui contesta, faz oposição, mas, evidentemente, a gente não quer se impor também ao que é o governo que está eleito, né? Então, você coloca as contradições, coloca oposições, mas você respeita as decisões. Evidentemente, cabe a nós da oposição expor as fragilidades desse modelo. Mas, nesse caso, conseguimos conciliar. O presidente Davi Alcolumbre atuou muito bem nesse caso, o próprio presidente da Câmara também, Rodrigo Maia.
E todos os parlamentares, e isso é bom que se diga também, é importante a atuação de cada parlamentar de cada estado, junto a cada outro parlamentar de outro estado. Eu acho que ninguém queria que o seu governador, que o seu povo do estado ficasse sem recursos para combater a pandemia. Independente, ontem vimos vários depoimentos de senadores e senadoras nesse respeito, independente de ser um rival, o governador, ou ser um aliado. É uma questão de representar os estados. Nós, no Senado, representamos em igualdade de condições, 3 para cada estado, cada um dos estados da federação. Então, esse entendimento aconteceu, mas a gente tem que ainda lutar para a implementação. Veja como é difícil. Há um projeto de lei que aumenta o auxílio emergencial, que está desde 23 de abril na mesa do presidente Bolsonaro, para abrir aquele auxílio emergencial para pescadores, feirantes. Lembra desse projeto? Nós votamos 2 dias depois do primeiro. Em 48 horas, nós fizemos 2 projetos de lei de auxílio emergencial. O segundo ainda não foi sancionado. Vai dar 12 dias já, são 15 dias para ele sancionar. Se ele não sancionar em 15 dias, o presidente do Senado tem o direito de promulgar o auxílio que foi aprovado. Para você ver que há uma certa resistência sempre em liberar dinheiro para a área social e para os estados. Mas a gente vai superando, vai superando. Muito obrigada, viu, senador, pela sua participação aqui no Bom Dia RN. É importante esse debate, porque de um lado tem o governo federal, do outro lado tem o Congresso, e é muito importante esse debate, cada um querendo preservar em relação ao Congresso, no governo federal também querendo preservar, porque é sem dúvida uma crise financeira muito grande, causada pela pandemia, mas ela é inevitável no Brasil e no mundo todo, onde os países também passaram por essa situação. Obrigada, senador. É verdade. Nessa hora não há dúvida que o Estado tem que entrar forte, porque senão a crise é muito maior. Obrigado, Emily. Bom dia a todos e todas. Obrigada e bom dia. Obrigado. Venham já, Paulinho. Tá ótimo, estou por aqui. A Arquidiocese de